Mês passado viralizou o caso de uma senhora de 80 anos com Alzheimer avançado há quase 10 anos. Não falava mais, dependia de cuidadora para tudo e nem dava conta de controlar a própria bexiga. Deram para ela uma dose alta de psilocibina, o princípio ativo do cogumelo. E umas 19 horas depois ela acordou, começou a falar, conversar por horas e contar histórias da vida dela que quase ninguém ouvia há anos. Cogumelo cura Alzheimer. Foi mais ou menos assim que a notícia circulou. E o que eu quero fazer nesse vídeo é o contrário de repetir a manchete. Eu quero entender o que de fato aconteceu nesse caso, qual a lógica por trás e o que isso pode ou não pode significar para a saúde daqui para frente. Eu sou estudante de medicina no fim do ciclo clínico. Quando esse caso apareceu, em vez de compartilhar a manchete, fui atrás do estudo original para entender o que tinha por trás. E o próprio artigo é bem transparente sobre o tamanho do que aconteceu. Ele deixa claro que isso é um caso, uma paciente, um relato observacional, sem grupo de comparação, sem ressonância, sem escala cognitiva padronizada. Os próprios autores escrevem que isso não indica a reversão da doença e não estabelece psilocibina como tratamento de demência. Em ciência, isso tem nome: relato de caso. É a base da pirâmide de evidência. Serve para levantar uma pergunta interessante: por que isso aconteceu? Será que vale investigar a fundo? Não para fechar uma conclusão, e entender essa diferença é o primeiro passo. E tem um detalhe do caso que é importante e que quase não vi ninguém comentar. O que a paciente recebeu foi o cogumelo inteiro, 5 gramas da cepa específica, de uma cepa específica. Cogumelo inteiro não é uma coisa só, é um material vegetal com psilocibina, uma concentração que varia de cepa para cepa, junto com dezenas de outros componentes. Isso é bem diferente do que uma pesquisa clínica séria, que é a psilocibina sintética purificada em cápsula numa dose exata e conhecida. Guarda essa diferença porque ela vai voltar. E é isso que eu quero fazer aqui. Pegar essas coisas que aparecem no feed e ir atrás, eh, por trás, para saber a lógica, o mecanismo e a fonte, sem investigar milagre, mas sem ignorar o que é fascinante de verdade. Porque geralmente a história real é muito mais interessante do que apenas uma manchete. E a história real aqui é grande. Tem um ensaio no New England Journal of Medicine que contém imagem de ressonância, neurônio filmado no microscópio, e a gente vai falar deles em breve. Vem comigo. A tese é essa: existe uma ciência séria e robusta com psicodélicos na psiquiatria e ela não é invenção dos cogumelos no TikTok. É uma retomada de um fio de pesquisa que foi cortado nos anos 70. E o motivo de ter sido cortada é interessante e mais incômodo do que a versão que viraliza. Não foi só o Nixon perseguiu. A história completa tem várias camadas e cada uma ensina uma coisa. Deixa eu te contar a história de verdade com as partes que ninguém conta. Primeiro, o que pouca gente sabe, nos anos 50 e 60, isso era pesquisa de ponta. Depois do LSD ser sintetizado, essas substâncias despertaram interesse intenso na psiquiatria. Foram mais de 1.000 estudos publicados. E aí, nos anos 70, esse campo praticamente morreu. A versão que viraliza é simples: foi perseguição política. E essa versão tem um pedaço de verdade, mas é só um pedaço. A história real tem pelo menos 4 fatores agindo juntos, e eu quero que você veja todos eles. O componente político e cultural. Isso é real. A literatura acadêmica registra que a escassez de pesquisa veio principalmente de forças políticas dos anos 60 e 70 nos Estados Unidos. Os psicodélicos estavam colados na contracultura, nos hips, nos protestos contra a guerra do Vietnã. Em 1970, veio o Controlled Substances Act e jogou a psilocibina e o LSD na categoria 1, nenhum uso médico reconhecido. Sobre a citação de Nixon, apresenta o fato de que ela é contestada, sem se declarar neutro. Tem até uma citação famosa atribuída, dizendo que criminalizar a droga era um jeito de atingir o movimento anti-guerra e as comunidades negras. Só que a citação é contestada pela família dele e só apareceu 22 anos depois, por historiadores. O Nixon era uma pessoa que genuinamente odiava drogas. O fator 2: o campo se autodestruiu por dentro. Esse quase ninguém fala. Tinha um professor de Harvard, o Timothy Leary, que virou militante, conduziu projetos não aprovados e saiu pregando o uso público de psicodélicos com um tema que liga-se, sintonize-se, caia fora.
E esse cara foi demitido de Harvard, preso, e o Nixon chamou de o homem mais perigoso da América. A literatura científica fala em entusiasmo excessivo. Pesquisadores que usavam a própria substância e perdiam a objetividade, enviesando os resultados. Ou seja, parte do colapso foi auto-infligido. A própria comunidade foi se perdendo. A ciência perdeu a credibilidade. Fator 3. A talidomida mudou as regras. Esse é mais um que me surpreendeu quando eu fui pesquisar, porque bateu justamente nessa época. Em 62 e 63, depois do desastre da talidomida, aquele remédio que causou malformação em milhares de bebês, o mundo apertou muito a regulação de pesquisas com remédio. E a pesquisa com psicodélico foi pega nessa rede mais rígida, junto com todo o resto. Fator 4. O mais incômodo. Os resultados não aguentaram o rigor novo. Quando passaram a exigir estudos com grupo controle e cegamento, onde nem o paciente nem o médico sabem quem tomou o quê, muitos resultados dos estudos prévios não eram mais válidos, pois era impossível que uma pessoa soubesse que tinha tomado, se tinha, que não tinha tomado, no caso, né? E já que a pessoa sabe que tomou, isso atrapalhava para provar o que os entusiastas alegam. Então a verdade honesta não é a ciência boa foi perseguida e ponto. É política mais cultura, mais autodestruição do campo, mais regulação nova, mais resultados que não passaram um teste segoroso. Tudo isso junto, mas guarda uma coisa: nada disso provou que não funciona. Provou que a ciência da época não tinha ferramenta para provar que funcionava. E é aí que a história vira. E agora, a ferramenta existe. Nas últimas 2 décadas, o fio foi retomado. E o arsenal moderno, randomizado, duplo cego, com um grupo controle. A diferença para os anos 60 é justamente o rigor que faltava, a firmeza. Esses números estão nas fontes. O estudo com maior peso saiu em 2022 no New England Journal of Medicine, a revista médica com um dos maiores prestígios do mundo. O maior ensaio de psilocibina para depressão resistente até hoje, 233 pacientes. A psilocibina foi usada, é sintética, purificada numa cápsula oral em uma dose exata, de 25, 10 e 1 miligrama. Uma dose conhecida como uma substância isolada. Não 5 são uns 5 gramas de um cogumelo que foi feito igual o estudo anterior que eu já mostrei. Estou mostrando aí no gráfico os pontos que foram mostrados. O grupo de 22, 25 miligramas caiu 12 pontos em 3 semanas, contra 5,5 gramas do controle, que era de 1 miligrama. O mesmo estudo do New England mostra o outro lado, que é tão importante quanto o, o, o lado positivo, que os efeitos adversos 77% dos pacientes eram dor de cabeça, náusea, tontura e, mais sério, houve casos de ideação ou comportamento suicida e automutilação em todos os grupos da dose. A resposta sustentada lá em 12 semanas não se manteve tão robusta quanto o efeito de 3 semanas. Então, o efeito agudo é real e forte. O New England não publica lixo, mas não é varinha mágica. Tem efeito adverso sério, existe ambiente controlado e durabilidade ainda é o ponto fraco. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo e é assim que a evidência real quase é promissora e incompleta ao mesmo tempo. Mas se funciona, mesmo com todas as ressalvas, vem a pergunta que eu mais amo. O que essa molécula está fazendo lá dentro do cérebro para mexer numa depressão que o remédio nenhum tinha mexido? E agora eu vou te explicar isso em 3 camadas. Do mapa grande para o detalhe. E cada uma vai integrar a outra de forma perfeita. A primeira camada, o cérebro rígido. Demais, a rede do eu. O cérebro tem uma rede conhecida como DMM, no inglês Default Mode Network, no português rede de modo padrão. Tem uma rede no seu cérebro que pensa nela como o piloto automático do eu. É a mais ativada quando você não está focado em nada e quando divaga, remoe o passado, se preocupa com o futuro, fica pensando em si mesmo. Ela sustenta a sensação contínua da frase eu sou eu, em como você se reconhece. O problema, na depressão e na ansiedade, essa rede fica rígida demais, travada num sulco.
é a base daquela ruminação. O pensamento que gira no mesmo lugar e não sai, a melhor imagem que a ciência criou para isso vem da hipótese chamada cérebro entrópico. Pensa no cérebro como uma bola, num terreno com sulcos, mas ainda com liberdade para escolher o caminho. A depressão é como se um sulco virasse uma vala funda. A bola cai e não sai mais. Sempre o mesmo pensamento, o mesmo buraco. E aqui o psicodélico entra. Segundo essa hipótese, n- ele aumenta a entropia do cérebro, ou seja, temporariamente sacode o terreno todo, aumenta a desordem e a bola sai da vala. O cérebro sai do trilho rígido e entra num estado mais flexível, mais caótico, com mais possibilidades abertas. A desintegração e a dissolução do ego. A rede coesa do meio se afrouxando e as regiões distantes do cérebro começando a se conectar. No nível da rede isso aparece assim. Durante a experiência, a rede de modo padrão se desintegra. A conexão dentro dela se afrouxa e, ao mesmo tempo, áreas do cérebro que normalmente nem se falam começam a conversar. É um cérebro temporariamente desorganizado no bom sentido. E isso que produz a famosa dissolução do ego. Aquela sensação relatada que a fronteira entre o eu e o mundo se dissolve. E não é só um relato poético, dá para medir isso na ressonância. Quanto mais a rede se desintegra, mais intensa a pessoa relata dessa experiência. O senso de eu, afinal, mora em uma boa parte nessa rede. Quando afrouxa a rede, afrouxa o eu. Camada 3. O cérebro constrói uma peça nova. Agora a parte que mais impressiona e que não é sensação subjetiva, é a estrutura física. Pesquisadores de Yale filmaram ao vivo o cérebro de camundongos com um microscópio que enxerga neurônio por neurônio. Deram uma dose única de psilocibina e viram que as espinhas dendríticas, que são os pontinhos de contato onde os neurônios encostam no outro, tipo a tomada das conexões, aumentaram cerca de 10% em número e de tamanho. O cérebro literalmente constrói conexões novas. E o tempo é o mais impressionante. Aconteceu em 24 horas e ainda estava lá, um mês depois. Uma dose. Não é pessoa se sentiu diferente, é o fio do cérebro se reconectando, visível no microscópio. E como é que uma molécula manda o neurônio fazer isso? Dois pontos que valem sem te encher de bioquímica. Primeiro, o caminho clássico é a psilocibina virar psilocina e ativar um receptor de serotonina, o 5-HT2A. Esse receptor é o que causa a viagem, a alucinação, que vale a pena até se vocês visualizarem aí na imagem. E isso é de 2023. Um estudo da Nature descobriu que a psilocina liga direto a outro receptor, o TRKB, que é um receptor da principal molécula de plasticidade do cérebro, o BNDF, e se liga com afinidade 1000 vezes maior do que os antidepressivos comuns. Os efeitos da plasticidade dependeram disso, não do receptor de serotonina. Traduzindo, isso pode significar que a parte que te faz alucinar e a parte que te cura talvez sejam vias separadas. Se for isso mesmo, abre porta para muita coisa. Um remédio com benefício de plasticidade sem a alucinação. Tem laboratório correndo atrás disso. Voltando para o macro e conectando tudo. E aqui com honestidade. Junto às camadas, o cérebro deprimido, que está rígido, e o psicodélico, que aumenta a entropia e desintegra a rede travada, e ao mesmo tempo abre uma janela de plasticidade em que o cérebro constrói conexão nova. E depois, dias ou semanas, a rede se reorganiza num novo padrão. Os pesquisadores do Imperial College deram um nome para isso de reset, como reiniciar um sistema travado. Isso é uma hipótese, proposta pelos próprios autores, não uma verdade de fato dita, de fato comprovada. O estudo que sustenta isso é pequeno, com 15
a 16 pacientes, sem grupo controle. E um dos achados-chave nem sobreviveu à correção estatística mais dura. A ideia é elegante e é séria, mas por enquanto é uma hipótese promissora, não uma verdade já fechada. E é provavelmente algo assim, de forma extrema, que aconteceu com a senhora com Alzheimer. Não uma cura, mas sim uma janela de plasticidade aberta na marra, com o uso do psicodélico, reativando por um tempo uma capacidade que ainda estava lá, mas só que é adormecida. Deixa eu amarrar e ser honesto para os dois lados. Não estou falando para você tomar cogumelo. Do contrário, tudo que mostrei foi em ambiente clínico, com dose controlada e com acompanhamento. Fora disso, é outra conversa com risco real, principalmente para quem tem predisposição à psicose. O próprio melhor estudo registrou eventos psiquiátricos sérios. Não é passar tempo de fim de semana. E também não estou dizendo que é a cura de tudo. Tem cientistas sérios alertando contra o que eles chamam de excepcionalismo psicodélico, a tentação de vender isso como revolução milagrosa. Quanto boa parte é aprimoramento de coisas que a psiquiatria já fazia. O hype é tão perigoso para a ciência quanto a proibição foi. O que eu quero que você leve daqui é isto. A história dos psicodélicos é um caso raro, é onde dá para ver escancarado uma coisa que normalmente fica escondida, que é o que a sociedade decide pesquisar. Ou parar de pesquisar, e nem sempre é a decisão científica. Às vezes é política, às vezes é medo, e às vezes é exagero dos próprios defensores. Ou às vezes é simplesmente a ciência da época ou moderna que não dá conta. E o custo disso não é abstrato. São décadas de pesquisa atrasada num momento de crise de saúde mental sem precedentes. Quantas pessoas com depressão resistente sem resposta a nenhum remédio comum poderiam ter tido outra opção? E é esse tipo de pergunta que eu quero trazer aqui. Uma pergunta que está aí, do adormecida. Eu sou o Matheus, estudante de medicina no fim do ciclo clínico, e a ideia do canal é essa: pegar o que aparece raso no seu feed e ir a fundo de verdade. Os dois lados sempre, sem sensacionalismo, mas sem fugir do que é interessante. Se esse papo te pega, se inscreve, dá interagida, reage, compartilha, dá o like. Os próximos vídeos vão ser por essa linha. Falando mais como as drogas sequestram o sistema de recompensa do cérebro, por quê, ou falando mais de corpo de atleta, aproveitar que tá na Copa do Mundo. E por que também falar um pouquinho da inteligência artificial, que é um tópico também que está em alta e como que isso pode acarretar na mente humana. Todas as fontes desse vídeo estão aqui na descrição, com os links dos estudos. Se é algo que aqui te interessou, vai ali conferir na fonte. É o melhor jeito de aprender sobre qualquer assunto. Até o próximo.